Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu, você, nosso bom e fiel Senhor, e vamos para a leitura. Hoje, dia 13 de abril, quinta-feira. Olha o final de semana se aproximando aí, gente. Josué, capítulo 7, do versículo 16 até o capítulo 9, versículo 2. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os despejei tanto que os tomei. Eu os desejei tanto. Despejei foi bom, hein? Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram no vale de Acó. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Não fiquem revoltadas com Deus. A tendência, muitas vezes, a gente lê isso aqui, mas ele pediu, ele confessou que tinha feito errado e Deus ainda matou, destruiu. Gente, nós estamos aqui lendo o período da lei. Nesse período da lei era olho por olho, dente por dente. Nesse período da lei era de forma severa. Se Deus falou, continua sendo, Deus falou e ele cumpriu. Só que nós hoje vivemos o período da graça, onde Cristo cumpriu toda essa lei que nós não conseguimos cumprir no nosso lugar e pagou por nós os nossos pecados. Embora nós ainda soframos as consequências dos nossos erros, né? Deus nos disciplina, Deus nos exorta, mas não chega a esse ponto da morte. Por quê? Porque nós vivemos o período da graça e Cristo já morreu por nós. Então veja se vocês conseguem entender. Muitas pessoas leem isso aqui e falam, mas que Deus injusto. Não. Deus é justo e bom, e sempre foi e sempre será. E tudo que ele fez é igual aquela história que nós lemos aqui do salário. Se o patrão contratou uma pessoa às 10 horas da manhã e quer pagar R$50 para ele das 10 às 6,
ele vai pagar R$50. Se ele contratou um meio-dia, do meio-dia às 6, e quiser pagar R$50, vamos pôr mais, R$100, né? R$100 para um, R$100 para o outro. E se contratou o outro 3 horas da tarde e quer pagar R$100, ele paga, o dinheiro é dele. É ou não é verdade? O combinado não foi esse, pro primeiro R$100, pro segundo R$100, pro terceiro R$100. Então ele paga. O que parece injusto aos nossos olhos é justo diante do tratado feito. O tratado foi que era R$100 das 10 às 6. Era R$100 do meio-dia às 6 e era R$100 das 3 às 6. Pagou isso? Então tá justo. Ou não? Então aqui da mesma forma, Deus falou, gente, não faça nada, tudo que tiver lá é meu, senão vocês vão ter a consequência sobre isso. Serão destruídos. Se Deus não fizesse isso, ele não estaria sendo justo, né? Porque aí ele vai, não, tá bom, vou deixar passar. Não, isso, Deus, nosso Deus é bom, mas o nosso Deus é justo. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, compreendam a justiça de Deus. Agora ele age de forma diferente, porque Cristo pagou o preço por nós. Qualquer dúvida, chame aí embaixo, comente nos comentários, faça alguma pergunta ou me chame no particular e eu vou esclarecer melhor, tá bom? Vamos lá, vamos partir do versículo 3 aqui. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para... Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem, no local de onde se avista o Vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los, e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiram em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel
deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou, e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram a pilha de pedras que permanece lá até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor o holocausto e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim e o outro em frente ao Monte Ebal. Entre os 2 grupos que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Lucas 16, de 1 a 18. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais pertencer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve a meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis." "E quanto você deve a meu patrão?" perguntou ao segundo.
Devo 100 cestos grandes de trigo. Respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Salmo 82, de 1 a 8, Salmo de Asaf. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Provérbios 13, 2 e 3. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que tenhamos uma excelente quinta-feira. E amanhã começa o final de semana e nós estamos juntos aí, se Deus permitir, na leitura da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou deixar aqui no final algumas fotos do que está acontecendo aqui na congregação nossa de Portelândia, né? Nossa congregação é já de idade avançada, né? Tão pequenininha, e nós estamos, então, construindo uma nova igreja aqui. Orem por esse trabalho, por favor, nós precisamos muito de oração. Nós sabemos que tudo vai acontecer não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ele que há de levantar pessoas que nos auxiliarão nessa jornada. Estamos no começo, no pontapé inicial mesmo. Então, orem, intercedam por esta construção, tá bom? Conto com suas orações em nome de Jesus, tá bom? Deus é justo e bom. Vamos?